Oi, tudo bem? Eu sou Mayumi Takushi, eu ensino a pintar com stencils. Na aula de hoje eu escolhi o tema Agapanthus, é esta flor aqui, e eu utilizei a tinta acrílica Artes da cor Fix. Então vamos para o passo a passo, ele está bem detalhado, você vai conseguir fazer essa flor direitinho. Então vamos lá, eu vou usar agora tinta acrílica branca. Eu vou espalhar essa tinta com um pincel chato de cerdas. O tamanho dessa tela é 20 por 40. Depois disso, passa o rolinho de espuma para tirar as marcas das pinceladas. Você vai pintar de branco também nas laterais do quadro. Aguarda a secagem ou agiliza com secador ou soprador. E para esse quadro eu quero uma moldura. Então calcula 4 centímetros para cada lado e protege com uma fita crepe. Agora pega o amarelo Nápoles verde da Acrílica Artes da cor Fix, coloca um pouquinho na paleta, porque ele rende muito. Com uma esponja eu vou hidratar ela e com a parte amarela eu vou pintar a parte interna do quadro. Trabalha com movimentos irregulares para todos os lados. Depois de seco, tira a fita crepe e vamos começar a pintura. Esse aí é o médio envelhecedor Mahogany, eu uso muito, quem me conhece sabe disso. Eu gosto muito de utilizar esse Mahogany para fazer esboço e sombreado. Essa flor se chama Agapanthus e eu vou trabalhar com um stencil, depois eu deixo a lista de materiais na descrição do vídeo. O pincel é o número 4, você molha, torce, seca, pega o Mahogany, tira o excesso no papel ou no pano e começa a aplicar na flor e no caule. Do lado esquerdo, eu acidentalmente pintei um pouquinho da flor e não era para pintar não, então vamos tirar. Pega um pincel limpo e retira. Se você fizer isso logo após a aplicação, você consegue remover. Então, pinta essa flor do lado esquerdo um pouco mais abaixo, o caule, a folha, movimenta novamente e pinta a outra flor do lado direito. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero um movimento mais bonito para esse arranjo. A tela ela é mais comprida do que a stencil, então a gente precisa trabalhar a continuidade do caule para ocupar o espaço da tela. Agora você vai distribuir mais caules na parte de baixo e na parte de cima também. E vê onde você está colocando essas folhas, porque você vai precisar reposicionar esse stencil na hora de colocar o verde. Agora, com o Mahogany ainda, tira excesso, vamos começar a aplicar um leve esfumado entre as folhas e um pouco abaixo das flores também. Esse esfumado de Mahogany, ele é bem suave, é para ajudar a destacar a claridade da flor, para o fundo também não ficar muito liso. Bem suave, usa o geomatizador, ele vai te ajudar a deslizar a pincelada. Essa cor aí se chama magenta, mas eu coloquei por engano na paleta. Na verdade, a cor que eu vou utilizar se chama violeta permanente. É o número 21, também Acrílica Artes. Esse é o verde Vessi. E o gel matizador, gel médium matizador. Depois que você começar a usar o gel, você não consegue mais pintar sem. Ele é muito bom, agiliza e facilita muito a pintura, principalmente nos esfumados. Agora eu pego o violeta puro, não vou misturar com outras cores, mas eu vou diluir levemente com o gel. E aí eu vou esfumar o espaço das flores. Movimento suave, curto, e você vai tomar muito cuidado para não deixar muito escuro. E as bordas é dessa forma, você não pode deixar uma linha separando violeta do fundo, precisa ficar um leve esfumado. Acrescentei um pouco mais na parte de baixo e eu vou escurecer essas áreas aos poucos. Agora, com o Mahogany e um pouco de verde Vessi, eu vou fazer a base para flor branca. Então, flor branca precisa de sombra, e no caso, eu vou usar o verde para fazer a sombra dessa flor branca. Eu acentuei um pouco mais o escuro na parte de baixo também. Vamos pegar novamente verde e o Mahogany e um pouco de Nápoles, pode ser branco também. Vamos começar a preencher as folhas.
Movimento suave, não coloca muita força para não acumular tinta nas bordas do stencil. Lembra que eu falei que você precisava prestar atenção em qual pedacinho de folha que você ia usar? Porque precisa reposicionar no mesmo local, muito bem reposicionado, tá? Encaixadinho, e aí você vai fazer o preenchimento. Não quero muita tinta nessas folhas. O que é importante é você manter um pouquinho da transparência da tinta para aparecer um pouquinho do marrôgane que está por baixo. É isso que vai deixar a sua composição, as suas flores e folhas mais delicada. As flores ficam mais suaves, tá? Então, nada de muita tinta. Vamos pegar o violeta permanente e um pouco de branco de titânio. Esse branco, ele tem um poder de cobertura mais forte, ele é excelente para fazer luminosidade de flores, você consegue fechar ele com muito mais facilidade. Eu vou misturar, então, violeta permanente com um pouco de branco e vou trabalhar as pétalas que estão em volta do agapanthus. Agora você vai começar a entender melhor essa flor. Pode escurecer levemente a parte inferior. Então, coloca tinta, mas esfuma as bordas, não deixa linha. Não pode deixar linha separando esse violeta permanente mais escuro do mais claro. Esse é o sombra queimada. Eu adoro essa cor, é um marrom muito bonito, ele é quente. Se você misturar com branco, vira quase um rosa um terroso. Fica muito bonito. Eu vou misturar o verde VC com um pouquinho de sombra queimada e vou escurecer a parte inferior dessa flor branca. É necessário colocar de forma irregular e esfumado para destacar as pétalas brancas que vão por cima. Fita crepe para segurar pelo menos metade do comprimento da cerda, ajuda a diminuir o pincel e deixa ele mais firme. Agora eu pego o branco e um pouquinho daquela sujeirinha do verde e eu vou trabalhar as pétalas que estão em volta da flor branca. Pode começar a trabalhar também as flores que estão no meio. No meio dessa flor tem algumas flores mais bonitas, essas duas aí, ó, que eu mostrei agora. Tá vendo? Então, você vai reposicionar, coloca um pouquinho pro lado e trabalha com branco também, mas tomando cuidado para não passar por cima da anterior, senão você vai deixar confuso. Então, vai reposicionando o stencil e preenchendo os espaços vazios dessa área manchada. Pode reposicionar e acentuar o branco, como eu fiz aí, mas a gente tem ainda mais um truque na manga. Eu ainda vou usar um pincel língua de gato para destacar essas pétalas. Aí nós vamos usar pincelada. Esse é o pincel língua de gato, então pega um pouco de branco, aí você vai apertar e soltar. Aperta e solta. Ele vai ficar com mais intensidade nas pontas e no meio ele vai ficar um pouquinho mais sombreado. Você pode usar o pincel meio de lado também para conseguir uma largura diferente da pétala. Então, se você usar ele na horizontal, fica mais gordinho, se inclinar, ele vai ficar mais estreito. É legal trabalhar, variar a posição da pincelada para você conseguir um efeito mais natural nas flores. Um conselho que eu dou, treina bastante essa pincelada porque ela vai te salvar demais. Você pode usar esse mesmo processo de pintura para fazer hortênsias, margaridas e muitas outras flores aí que você ainda vai poder pintar. O fato de ter o stencil por baixo, a pintura por baixo, ajuda bastante, viu?
Deixa secar bem esse branco aí, porque tem carga. E aí depois nós vamos fazer o mesmo processo na flor violeta. Então, mistura branco com violeta e começa a definir as pétalas que estão na frente. Qual que é o objetivo aí dessa camada? É você preencher com flores para fechar esse espaço escuro que tem aí. É claro que você não vai fechar completamente, senão você vai perder volume, o contraste. Então, você coloca as flores, pode até escolher as que você prefere. E aí, por cima dessas marcações, você já entra com o pincel língua de gato. O pincel é o 000. Assim, você tem mais controle para pintar as flores que você escolheu. Na flor de cima, o processo também é o mesmo. Amarelo, violeta, é bom porque aí você vai praticar. Já pensou fazer uma floreira com essas flores agapanthus? Ficaria lindo, hein? Tá vendo esse espaço vazio? Coloca lá o stencil e vai preenchendo esses espaços. Aí, já que você vai movimentar o stencil, coloca as flores que você acha mais bonita. Vamos pro pincel língua de gato. Você vai usar ainda violeta permanente e branco. Só que agora vai diminuir a quantidade de violeta. Para escurecer, é importante escurecer aos poucos. E para iluminar, também é aos poucos. Você nunca vai com o máximo de branco já logo na primeira clareada. É importante trabalhar em camadas. Assim você tem mais controle. Pincelada de fora para dentro, coloca força no começo da pincelada e solta. Você vai conseguir essa transição de tom. No meio vai ficar levemente mais escuro. Usa o pincel um pouco de lado também para ter pinceladas mais finas, traços mais finos. Vou reforçar a luminosidade na flor de baixo. Esse tom vai ocupar um espaço menor do que o anterior. Maravilha, né? Eu adoro esse tipo de efeito. E aí, mais branco. Só vai com cuidado aí, tá? Se você colocar já na segunda camada e já ficar bacana, você não precisa acrescentar a terceira. Vamos agora preencher os espaços vazios entre as folhas, no caule. Você vai pegar o verde, vai acrescentar um pouquinho de Nápoles, vai acrescentar um pouquinho de... Não, só verde e sombra queimada. E aí você coloca naquele espacinho o intervalo que tem do stencil,
Aplica um pouquinho de tinta e depois com o pincel pituar você esfuma. Eu chamo essa técnica de técnica dos 2 pincéis. Eu uso um pouco do gel matizador porque ajuda a deslizar a pincelada também. Então, qual que é a grande vantagem de trabalhar assim com 2 pincéis? Um pincel para colocar tinta e outro para ajeitar, para esfumar. Dá para fazer com um pincel só? Dá, mas qual a dificuldade aí? É você controlar a quantidade de tinta e de gel matizador em um pincel só. Então, você divide essa etapa em duas ferramentas. Você tem muito mais controle dessa forma. E agora tá saindo a cara de stencil, né? Não dá para falar que foi feita com stencil. Essa técnica você pode usar tanto para sombrear como para clarear também, tá? Então aí no caso eu tô usando para separar folha de caule, para completar o espaço entre as folhas. E no caso da folha lá em cima, ó, que tem um intervalo grande, eu tenho que completar essa folha. Aí eu uso o verde com um pouquinho de nápoles e preencho aquele espaço vazio que tá lá em cima. Olha aí, tá vendo? Aí que eu tô dizendo. Para preencher esse espação, já preciso colocar um pouco de nápoles para fechar. E depois um tom mais escuro para fazer a sombra, para mostrar a dobra da folha. Com o pincel e gel matizador e sombra queimada, eu vou começar a destacar o sombreado de algumas áreas. Então, aqui eu vou sombrear para destacar esses elementos, tá? A tinta fica na ponta do pincel, e aí você coloca a tinta e esfuma. É um pouco mais escuro agora, porque só vai entrar o sombra queimada. Não tem o verde. Cuidado para não exagerar, não se empolgar demais aí no sombreado. Bem pouca tinta, vai colocando aos poucos. Se você tiver que dar uma paradinha de vez em quando, vai tomar uma água e depois volta para a pintura para ver se precisa acrescentar mais. Essa sombra geralmente eu coloco mais na parte inferior das flores e do lado esquerdo das folhas. Você jamais você vai dar a volta na flor com essa sombra. Você vai deixar sempre esse marronzinho na parte interna, uns espaços mais fechados. Aí eu virei um pouco a tela para ficar mais confortável para trabalhar essa folha. Coloca só um pouquinho de tinta e depois dá uma esfumada. A mesma coisa no caule. E aí, aos pouquinhos, você começa a perceber o efeito. Olha, parece que ela tá saindo da tela. E não precisa de muito. Só um pouquinho e ela já se projeta para fora. Pode usar o pincel chanfrado também. Eu tô usando esse pincel de aquarela porque eu gosto muito de trabalhar com ele, mas se você não tem, mas você tem o chanfrado, você sabe trabalhar com o pincel chato, sintético, pode usar, não tem problema. O importante é você conseguir fazer esse efeito. Olha aí que graça. Eu coloquei a fita crepe de novo na parte de baixo, porque eu quero ressaltar essa moldura. Então, eu uso o stencil para proteger o lado mais comprido. Vou usar sombra queimada, mas bem pouca tinta. E vou esfumar a lateral. Quando a gente faz assim, parece que nem tá acontecendo nada. Você só vai perceber a hora que você tirar o stencil. Olha aí, tá vendo? Coloca a fita crepe também na parte superior, porque facilita bastante o trabalho. Fazendo isso com o stencil, você não tem a necessidade de passar a fita crepe em toda a volta.
do quadro, só nas verticais é o suficiente. Agora, fechar também o lado direito. Você pode envernizar esse trabalho com verniz acrílico brilhante, fosco. Pode usar o verniz spray também. E fica muito bacana você trabalhar mais um quadro de flores para deixar ao lado. E aí, quando você pendurar na parede, ele causa um efeito maior, de pintura maior. Vale bastante a pena, fica bonito. Olha aí, tá prontinho o nosso trabalho. Agora é só assinar. Eu vou usar um pincel liner, sombra queimada. É importante diluir a tinta para ela ficar fina, a assinatura fica fina. Se você tem medo de assinar, faz primeiro no papel, exercita, pratica, para depois ir para a tela, para sua madeira, para o seu tecido. E aí você vai ter mais segurança. Então é isso, espero que você tenha curtido essa aula. Ela é muito linda, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!